Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação, radiciação e simplificação de expressões. Tá? Então, vamos começando a falar sobre potenciação, tá? Mais particularmente sobre expoentes inteiros. Então, uma potência, né, vai ser uma expressão da forma x elevado na n, tá? Onde esse n vai ser um número inteiro, então, a princípio, né, em primeiro momento positivo. Então, x elevado a n vai ser o produto de x, né, vezes x, n vezes, tá? Então, n fatores desse x, tá? Então, alguns exemplos, né? X elevado a 5 é x vezes x vezes x vezes x vezes x, né? 5 vezes. Tá? E assim por diante, né? 5x na 4, y, z ao cubo, né? Então, é 5, 4 fatores do x, né? Vezes o y, vezes 3 fatores desse z. Tá? E também aqui outra expressão, né? 5a ao cubo b, né? Então 5a mais 3 vezes, e aqui notem o parênteses, né? Isso é importante, 2ab elevado ao cubo, então vai ser 2ab vezes 2ab vezes 2ab, né? Como a gente tem aqui do lado. Observação, né? Então x elevado na zero sempre vai ser 1, tá? Para qualquer valor de x, então x na zero é 1. E 0 elevado a zero não está definido, tá? Essa é uma expressão aqui que não tem nenhum valor, né? A gente não consegue definir isso de forma que seja consistente com as regrinhas que a gente vai ver. Tá? Se x é um número real e n agora é um número inteiro positivo, então x na menos n, tá? Então menos n vai ser negativo, né? Então x na menos n vai ser 1 sobre x na n. Então quando o expoente aqui é negativo, a gente joga lá para o denominador. Tá? E claro, aqui nesse caso, né, como o x está no denominador, ele não pode ser zero. Né? Então isso aqui só vale se o x for diferente de zero. E 0 elevado a menos n, né, justamente por causa disso, não está definido. Então, exemplo, né, x na menos 5 é 1 sobre x na 5. 4y na menos 3, então isso é 4 vezes 1 sobre y ao cubo. Né? 5 na menos 3 é 1 sobre 5 ao cubo. Tá? E mais um exemplo, menos 4 na menos 2, tá? Então notem aqui, né, que eu tenho esse menos e é só o 4 que está elevado na menos 2. Né? Então isso é menos 1 sobre 4 ao quadrado, que é menos 1 sobre 16. Tá, agora vamos avançar um pouquinho, falar sobre expoentes racionais. Né? Então o que significa isso? Né? A gente vai começar com a razão 1 sobre n. Né? Então x elevado a 1 sobre n é a raiz enésima de x. Tá? E ela vai ser definida como sendo né, um inteiro maior que 1, tal que, né, se o n for um número ímpar, né, então x na 1 sobre n é o único número real y, né, que elevado à potência n é igual a x. Ou seja, x na 1 sobre n vai ser o número tal que quando eu pegar esse número e elevar na n, isso vai dar o x. Tá? E se o n é par, aí a gente vai ter alguns detalhes. Né? Então, se o x é maior que zero, tá? Vai valer a mesma regrinha. Se o x for igual a zero, x na 1 sobre n é zero. E se o x for menor do que zero, tá? X na 1 sobre n não é um número real. Tá? Porque aqui a gente teria uma raiz quadrada, uma raiz, né, de ordem 4, de um número negativo, tá? Que aí não vai ser um número real. Tá? E a raiz enésima de um número positivo, né, sempre vai ser positiva. Então, vamos ver alguns exemplos que vai ficar mais fácil. Né? Por exemplo, 8 elevado a 1 terço, isso daqui é igual a 2, por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Tá? Então é isso que essa regrinha aqui um pouquinho confusa está dizendo. Né? X na 1 sobre n é o único número, né, y, tal que quando a gente eleva esse número na n, isso dá igual a x. Né? Então 8 não terço é 2, porque 2 elevado a 3 é 8. Tá? Menos 8 elevado a 1 terço vai ser menos 2, né? Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo, né, elevado a 3, é menos 8. Tá? E assim por diante, né? Menos 8 não terço, isso vai ser menos 2. Então notem que aqui a gente não é a mesma expressão, tá? Mas o resultado vai ser o mesmo. E 16 não quarto, né, é 2, porque 2 elevado a 4 é 16, tá? E assim por diante. E agora o caso mais geral, né, x elevado a m sobre n, agora uma fração qualquer,
né, vai ser definido como sendo x elevado na 1 sobre n elevado na m. Tá? Então, a gente pode ver esse m sobre n, né, como sendo um produto de m vezes 1 sobre n. Tá? Então, a gente tem a raiz enésima aqui, né, e isso elevado na m. Tá? E aí, da mesma forma, né, se eu tenho menos m sobre n, né, isso vai lá para o denominador. Tá? Então, alguns exemplos, né, 125 na 2 terços, isso é a mesma coisa que 125 na 1 terço, elevado ao quadrado. Né, 125 na 1 terço é 5, né, por quê? Porque 5 ao cubo é 125, e aí 5 ao quadrado é 25. Tá? 8 na menos 4 terços, né, bom, expoente negativo, então fica 1 sobre 8 na 4 terços, isso é 1 sobre 8 na 1 terço elevado na 4, né? 8 na 1 terço a gente já viu que é 2, né, porque 2 ao cubo é 8, então 2 elevado na 4 é 16, então resultado 1 sobre 16. Tá, algumas regrinhas básicas aqui da potenciação, né, dos expoentes. Então, se eu tenho o produto de duas potências que tem a mesma base, né, a gente soma os expoentes. Então, x elevado na a vezes x elevado na b, isso é x elevado na a mais b. Tá? Aqui, se eu tenho um produto elevado a uma potência a, né, xy elevado na a, isso é x elevado na a vezes y elevado na a. E se eu tenho potência de potência, né, x elevado na a elevado na b, isso é o produto, né, x elevado na a vezes b. Tá? E a partir dessas regrinhas aqui, tá, a gente tem algumas outras propriedades. Né? Então, x elevado na a dividido por x elevado na b, isso é x na a menos b. Tá? X na a sobre x na b, bom, isso é a mesma coisa que 1 sobre x na b menos a. Então, aqui é a mesma expressão, né, mas essa é outra forma de escrever. Tá? Que nada mais é do que pegar esse a menos b, né, e multiplicar ele por menos e jogar lá no denominador. Tá? Dá a mesma coisa. Né? E aqui x sobre y elevado na a, isso é x na a sobre y na a. E além disso, né, x sobre y elevado na menos m, tá? Então isso, né, expoente negativo seria 1 sobre x sobre y elevado na m. Só que quando a gente simplifica essa expressão, tá, a gente faz as continhas, a gente chega nisso daqui, né, y sobre x elevado na m. Então aqui, na verdade, só o que mudou foi que inverteu essa fração, né, x sobre y na menos m igual a y sobre x na m, tá? E x na menos m sobre y na menos m é y na m sobre x na m. Tá? Então aqui também, né? X no expoente negativo vai lá para baixo, y no expoente negativo vai lá para cima. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre expressões racionais. Tá? Então uma expressão racional ela vai ser o quociente de dois polinômios. Tá? É simplesmente isso. Né? Então, por exemplo, x ao quadrado sobre y ao cubo, né? São dois polinômios, um polinômio em x aqui em cima e um polinômio em y aqui embaixo. X ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x ao cubo mais 8, tá? Então outra expressão racional e assim por diante, né? Que a gente tem vários outros exemplos. Expressões racionais, tá? Elas só estão definidas onde o denominador é diferente de zero, tá? Por causa de polinômios, né? Isso aqui só está definido para onde o denominador é diferente de zero. Por exemplo, aqui, y ao cubo, né, vai ser diferente de zero para y diferente de zero. Né? Então, essa expressão não está definida para y igual a zero. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? X ao cubo mais 8 é igual a zero para x igual a menos 2. Então, essa expressão não está definida para x igual a menos 2. Né? Tá? Notem que aqui a gente tem polinômios, né? Y ao cubo menos 5y ao quadrado. Isso também é uma função racional se a gente considerar que o denominador é 1. Tá? E assim por diante, né? Aqui a gente tem duas regrinhas básicas, tá, para trabalhar com frações, que é a simplificação de fração, tá? Na verdade, essa segunda parte aqui. Né? Então, se eu tenho uma fração aqui, né, que é da forma um produto a vezes k dividido por b vezes k, né, esse k é o mesmo fator em cima e embaixo, então a gente pode cortar ele. Tá? E é só nesse caso que a gente pode cortar, quando a gente tem
o mesmo fator em cima e embaixo que multiplica toda a expressão, tá? E da mesma forma a gente pode fazer o contrário, tá? Em alguns casos vai ser útil a gente sair de uma expressão mais simples a sobre b e multiplicar essa expressão por um fator k, tá? Se a gente faz isso em cima e embaixo, a gente não está alterando essa função racional. Então a gente pode fazer isso, a gente vai ver alguns exemplos de quando isso é interessante. Tá? Então, operações com expressões racionais. Tá? Aqui vai funcionar igual a frações. Então, por exemplo, a sobre b na menos 1, isso é b sobre a, né? Eu vou inverter essa fração, tá? O produto de frações, né? A sobre b vezes c sobre d. Tá? Produto de frações, a gente multiplica o numerador e multiplica o denominador. Tá? Divisão de frações. E notem que aqui essas operações, tá, elas não valem apenas para números racionais, mas para expressões racionais quaisquer. Então imagine que esse A, esse B, esse C e esse D são polinômios, tá? Uma coisa mais geral. Também vai funcionar da mesma forma, tá? Então aqui fração, né? A sobre B dividido por C sobre D, né? Divisão de frações, a gente pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração, tá? Então aqui A sobre B, né, vezes C sobre D na menos 1, né, que é a mesma coisa que D sobre C, né, então que é o inverso da segunda fração. E agora aqui eu tenho uma multiplicação, então é só multiplicar, né, AD sobre BC. Tá? Soma e subtração de frações, se eu tenho o mesmo denominador, tá, é só eu copiar o denominador e somar ou subtrair o numerador. E se eu tenho denominadores diferentes, tá? Aí a gente tem que fazer ou o mínimo múltiplo comum, tá? Ou fazer essa multiplicação aqui, né? A gente pega simplesmente o produto, né? BD, tá? E aí faz as continhas, né? Então, BD dividido por B vezes A vai dar AD, mais ou menos, e aí BD dividido por D vezes C, BC, tá? E aí, quando a gente faz isso, notem que agora eu tenho uma soma ou subtração de frações que tem o mesmo denominador, né? E aí é só fazer essa soma ou subtração. Então, exemplo, né? E na verdade aqui a forma como ele faz, tá? Usando essa regrinha anterior aqui, tá? Que é pegar uma expressão, né? E multiplicar ela por um fator apropriado, tá? Por que ele faz isso? Né? Por exemplo aqui, 5 sobre x ao cubo y ao quadrado menos 6 sobre x ao quadrado y na 4, tá? É mais fácil fazer essa subtração quando essas expressões têm o mesmo denominador. Então, o que eu preciso aqui para ter o mesmo denominador? Né? Aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x ao quadrado. Eu vou multiplicar aqui por x. Né? E aqui eu tenho y ao quadrado e y na 4. Então, aqui eu vou multiplicar por y ao quadrado. Tá? Só que eu tenho que fazer isso em cima e embaixo. Né? Então, aqui agora vai ficar 5y ao quadrado, x ao cubo y na 4, menos, e aqui vai ficar 6x sobre x ao cubo y na 4. Né? Então, quando eu faço isso, agora eu tenho o mesmo denominador, e aí é só subtrair o numerador. Né? Tá, então agora a gente vai ver mais alguns exemplos um pouquinho mais complicados, tá? Envolvendo expressões racionais, né, que envolvem polinômios, tá? Então, por exemplo, aqui, eu quero simplificar essa expressão aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho x sobre x menos 1 menos a sobre a menos 1, tudo isso dividido por x menos a, tá? Então, aqui a gente tem que saber identificar o que a gente tem, tá? E quando eu olho para essa expressão aqui, né, eu vejo que eu tenho uma fração, assim, digamos assim, claro, eu tenho várias frações aqui, né, eu tenho essa daqui, eu tenho essa daqui, a maior que aparece é essa daqui, né, onde o numerador é essa expressão e o denominador é isso daqui, tá? Então, o que a gente vai começar fazendo aqui? A gente vai começar simplificando esse numerador aqui, tá? Ou seja, a gente vai fazer essa subtração. Tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai subtrair essas duas frações? Bom, a gente pode pegar o produto aqui dos denominadores, né? Então x menos 1 e a menos 1, tá? E fazer a subtração. Né? Então, esse carinha aqui dividido por x menos 1 vai dar a menos 1 vezes x, então x a menos 1. Menos, e aí x menos 1, a menos 1 dividido por a menos 1, né? Vai sobrar só o x menos 1, vezes a, então a x menos 1, tá?
Aí agora a gente vai aqui no numerador, tá? A gente vai simplificar, né? Eu tenho xa menos ax, então isso vai simplificar. Então quando a gente faz isso, a gente fica simplesmente com a menos x, né? Que vai ser o quê? Vai ser esse menos a vezes menos 1, que vai dar a, e aqui menos, né, o x vezes o menos 1, que vai dar menos x, tá? E agora a gente chega aqui, né? E aí como é que a gente vai simplificar essa fração, tá? Como é que a gente trabalha com isso daqui? Bom, a gente tem que lembrar, né, de como é que era a estrutura dessa fração, né? Eu tinha aqui o numerador, que era tudo isso, dividido por x menos a, tá? Então aqui continua, né? Essa expressão é esse carinha aqui, dividido por x menos a, tá? Então eu tenho uma fração de frações, né? Uma divisão de duas frações. Essa daqui em cima, dividido por x menos a dividido por 1, né? Que seria essa fração aqui embaixo. Tá? Então como é que a gente faz isso? Né? A gente pega a primeira fração, que é isso daqui, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui a gente tem essa situação aqui, tá? Eu tenho uma fração aqui em cima, a dividido por b, né? Que seria esse a menos x sobre x menos 1 a menos 1, dividido por um c, né? Que seria esse x menos a, tá? Então, olhando agora para isso daqui, tá? Quando vocês enxergam isso daqui, você tem que ter em mente que é uma expressão dessa forma aqui. Tá? Então, isso daqui, né? Como eu disse, esse c é a mesma coisa que c sobre 1. Eu tenho uma divisão de duas frações, né? Pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Tá? Então, fazendo as continhas, né? Vai ficar a sobre b vezes c. Tá? E aí, né? Fazendo as continhas, então vai ficar a primeira fração, né? Vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre x menos a. Tá? E aí agora que finalmente eu tenho o produto de duas frações, né? Então é só multiplicar numerador e denominador, né? Que a gente chega nisso daqui. Tá? E aí, claro, por que ficou assim, né? Porque a gente pode simplificar esse a menos x, né, com esse x menos a. Notem que a menos x é a mesma coisa que menos x menos a, né? Então a gente consegue simplificar e aí vai aparecer um menos aqui. Tá? Outro exemplo, né? X sobre y menos y sobre x dividido por x sobre y ao quadrado mais y sobre x ao quadrado. Tá? Então aqui é a mesma coisa, né? Como é que eu identifico isso? Eu tenho uma fração, né, onde esse daqui é o numerador e esse daqui é o denominador. Então a gente vai trabalhar nesse numerador e denominador. Tá? Então, né, como é que a gente vai fazer isso? Tá, tem várias formas de fazer isso, né? Eu tenho aqui uma subtração e soma, né? Então a gente pode fazer, né? Pegar o produto aqui dos denominadores, né? Fazer as continhas. Tá, aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é multiplicar numerador e denominador por x ao quadrado e y ao quadrado. Tá? Porque o que vai acontecer quando eu fizer essa multiplicação? Vai sumir esses denominadores, tá? Então, se eu faço essa multiplicação, eu não estou alterando a fração, tá? E ao fazer isso, né, a gente chega... Bom, então seria isso daqui que eu estou fazendo, né? Multiplicando aqui o numerador por x ao quadrado e y ao quadrado, e o denominador também. Então, quando eu faço essa multiplicação, né, eu tenho que multiplicar por todo mundo, tá? Então vai ficar isso daqui, né? X vezes x ao quadrado e y ao quadrado, menos y, x ao quadrado e y ao quadrado sobre x, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, né? E aí notem, quando eu faço isso, eu consigo cancelar. Tá claro que fazendo as continhas, né? X vezes x ao quadrado é x ao cubo, tá? E assim por diante. E aí agora eu consigo cancelar, né? Então aqui em cima eu tenho y ao quadrado sobre y, né? Corta, vai sobrar um y aqui em cima. Tá? A mesma coisa em todos os outros termos. Tá? E aí quando eu faço isso, né, faço essa simplificação, eu chego nisso daqui. Tá? Que já é uma simplificação dessa expressão. Né? Mas aqui a gente pode ir um pouquinho mais adiante, porque a gente nota que o numerador aqui, ambos esses termos, eles têm um fator em comum, né? Que é x vezes y, né? Que é a menor potência que aparece em ambos, né? Aqui eu tenho x ao cubo e x, né? Então eu posso colocar um x em evidência, que eu tenho y e y ao cubo. Então eu também posso colocar um y em evidência, e aí acontece isso daqui, né? Fica assim, tá? Claro, essa daqui já é uma expressão bem simplificada, tá? Mas a gente pode ir mais, né? A gente pode ir além disso. X ao quadrado menos y ao quadrado é um produto notável, tá? Então eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, isso é
x menos y vezes x mais y, tá? A gente viu isso, né? Quando a gente tem um produto assim, isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? E esse x ao cubo mais y ao cubo, tá? Esse daqui é menos conhecido, mas a gente também pode reescrever x ao cubo mais y ao cubo dessa forma aqui, tá? X ao cubo mais y ao cubo é x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado, tá? E aí quando a gente faz isso, né, notem que agora eu tenho x mais y aqui embaixo, x mais y aqui em cima, como um fator, tá? Então eu posso cancelar, né? E aí fica essa expressão aqui. Tá? Então, a ideia aqui é a gente simplificar ao máximo essa expressão, né? Notem que qualquer um desses passos aqui tá certo, tá? Não tem nada de errado. Mas, se a gente quer simplificar ao máximo essa expressão, né, a gente tem que chegar até aqui no final, né? Se vocês chegarem até aqui, tá certo, ou até aqui também tá certo, tá? Mas simplificando ao máximo, a gente chega aqui, tá? E aqui, assim, não tem mais o que simplificar, né? Eu não consigo cortar mais nada aqui. E agora vamos ver um pouquinho como simplificar expressões radicais, tá? Expressões, né, que envolvem raízes. Então, antes disso, né, vamos só definir, tá? Então, na verdade, né, uma expressão radical nada mais é do que uma potência onde o meu expoente é um número racional, tá? Então, por exemplo, né, x elevado na m sobre n, isso é a mesma coisa que a raiz enésima de x elevado na m, tá? Então, trabalhar com radicais, né, nada mais é do que trabalhar com expoentes racionais, tá? Então, aqui algumas propriedades. Se eu pego a raiz enésima de um número e elevo na n, tá? Isso vai dar igual a x, né? Então, elas se cancelam. Tá? E isso, claro, se raiz enésima de x está definido, né? Se não for, por exemplo, se o n for um número positivo, né, e o x um número negativo, eu vou ter uma raiz de um número negativo, né, com a potência aqui par, né, e isso não está definido, tá? Então aqui, né, isso daqui vale se x for maior ou igual a zero, tá? Né? E aqui tem diversos casos, né? Na verdade, se o x for menor do que zero e o n for ímpar, então isso aqui está definido e isso vai ser igual a x, né? E se o x for menor do que zero, né, e o n for par, então raiz enésima de x elevado na n vai ser igual a um módulo de x, tá? Então, esses aqui são vários casos, né, de quando a gente faz essas duas operações, né, raiz enésima e elevar na n, tá? E aqui a gente tem as propriedades mais gerais, né? Então, raiz enésima de A vezes B, então raiz de um produto, isso vai ser o produto das raízes. Então, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Tá? Raiz de raiz, né, raiz enésima de raiz mésima de x, isso é raiz, né, com o fator aqui m vezes n, tá? Então, eles vão se multiplicar, né? E raiz enésima, né, de um quociente A sobre B, isso é raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Tá? Então, essas propriedades aqui são importantes para a gente saber manipular, né, essas raízes. Agora, vamos ver um exemplo de simplificação, né, ou antes disso, quais são as regrinhas para simplificar expressões com radicais. Tá? Então, aqui a gente vai ter 4 regrinhas, tá, para simplificar essas expressões. Então, primeiro, nenhum radicando pode conter um fator com um expoente maior do que o índice, né, maior ou igual ao índice do radical. Tá? Então, vamos voltar para cá só um pouquinho, tá? O que são esse radicando e o índice do radical? Radicando é o que está dentro da raiz, né? E o índice do radical é esse n aqui, tá? Então, aqui nesse caso, né, o índice do radical é n e o radicando é x elevado na n, tá? Então, o que isso daqui quer dizer? Né? Quer dizer que nenhum fator, né, dentro da raiz pode ter expoente maior ou igual ao radical aqui, né, ao fator do radical aqui, tá? Segunda regrinha, a potência do radicando e o índice do radical jamais podem ter um fator em comum, tá? Terceira regrinha, nenhum radical aparece no denominador, né, por isso que a gente faz racionalização,
tá? E nenhuma fração aparece em um radical. Tá? A gente vai ver exemplos que vai ficar mais fácil de entender o que são cada uma dessas regrinhas. Então, primeiro exemplo, tá? Por que essa expressão aqui ela não está simplificada, né? Não está ok, digamos assim. Porque se eu olhar aqui dentro, né, eu tenho 16 vezes x ao cubo vezes y na 5. Se eu olhar para o 16, né, o 16 eu posso olhar como uma potência que é 2 elevado na 4. E 2 elevado na 4, o expoente é 4, que é maior do que esse 3 aqui. Tá? A mesma coisa com x ao cubo, né, o expoente é 3, que é maior ou igual a 3 aqui. E mesma coisa com y na 5, o 5 é maior ou igual a esse 3. Tá? Então isso quer dizer que a gente pode tirar para fora da raiz um monte de coisa. Né? E como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode separar tudo que tem fator potência 3, tá? Então, por exemplo, 16, que é 2 na 4, eu vou escrever como sendo 2 ao cubo vezes 2, né? Que seria 8 vezes 2, né? Que tá aqui. Tá? O x ao cubo, né? Fica x ao cubo. E o y na 5 eu vou escrever como sendo y ao cubo vezes y ao quadrado. Tá? E aí, quando eu faço isso, né? Aqui ele faz mais um passo, que seria separar, né? Eu tenho esse carinha, né, vezes esse daqui, então vai ficar a raiz cúbica desse cara vezes a raiz cúbica disso daqui. E aí aqui, né, eu tenho raiz cúbica dessa coisa aqui elevado ao cubo, né? Então eu posso tirar para fora dessa raiz, tá? Então esse 8x ao cubo y ao cubo, né, raiz cúbica disso fica 2xy, tá? E aí vezes essa outra raiz aqui. Então, agora, essa outra raiz aqui, na raiz cúbica de 2y ao quadrado, ela satisfaz essa regrinha aqui. Tá? Essa primeira regrinha, então eu não consigo mais simplificar ela. Tá? Segundo exemplo, né? Raiz sexta de t ao cubo. Tá? Por que essa expressão não está ok? Né? Por que eu tenho que simplificar ela? Porque aqui ela não vai satisfazer a segunda regrinha, né? Que é a potência do radicando e o índice do radical tem um fator em comum, né? Que seria esse 6 e esse 3 aqui. Né? Eles têm um fator em comum que é 3. Então, como é que a gente vai simplificar essa expressão? Bom, eu vou começar escrevendo esse 6, né, como sendo 2 vezes 3. Tá? E aí aqui a gente viu, né, que se eu tenho uma raiz e aqui eu tenho um produto, isso é a mesma coisa que raiz de 2, né, radical 2 aqui, de raiz cúbica de t ao cubo. Tá? E aí, raiz cúbica de t ao cubo, isso é t, então fica só raiz quadrada de t. Tá? Então, bem mais simples essa expressão, né? Outro exemplo aqui, 12x ao quadrado dividido por raiz quarta de 27xy ao quadrado. Tá? Por que isso não está ok? Porque não satisfaz a terceira regrinha, que é nenhum radical aparece no denominador. Então, como é que a gente vai fazer para tirar esse radical do denominador? Tá? O que a gente pode fazer é multiplicar por um fator apropriado, né? Por exemplo, aqui nesse caso seria esse fator aqui, de forma que, quando eu faço essa multiplicação aqui, né? Olhando aqui no denominador agora, eu posso juntar, né? Eu tenho raiz quarta aqui e aqui também, então eu vou juntar o que está dentro, né? O radicando, e aí vai ficar 27 vezes 3, né? Que vai dar 81, x vezes x ao cubo, que vai dar x na 4, y ao quadrado vezes y ao quadrado, que é y na 4. E aí notem que aqui dentro agora dessa raiz, eu tenho tudo potência de 4, tá? E aí eu posso tirar, né? Então vai ficar, né, aqui 81 é 3 elevado na 4, né? X na 4, y na 4. Então, cancelando com a raiz, vai ficar 3xy, tá? E aí, né, claro, vai ficar o numerador aqui dividido por isso, que é 3xy. Aí eu posso simplificar esse 12 com esse 3, né, porque são dois fatores, né? Vai sobrar um 4 em cima. E esse x ao quadrado com esse x eu também posso simplificar, né? Vai ficar só um x em cima. E aí essa expressão fica isso daqui, tá? E notem que essa raiz que sobrou aqui, ela satisfaz, tá? As duas primeiras regrinhas, né? Primeiro, as potências que aparecem aqui são menores do que o índice do radical, tá? E notem que aqui eu tenho esse 2 e esse 4, eles têm um fator em comum, tá? Mas a regrinha 2 é a potência do radicando, então seria a potência de tudo que está aqui dentro,
tá? Que nesse caso é 1, né? Então não tem nenhum fator em comum, tá? E o último exemplo, tá? Raiz quarta de 3x sobre 5y ao cubo. Por que isso não está ok? Tá? Porque né, a regrinha 4 diz que nenhuma fração aparece em um radical, ou seja, eu tenho essa raiz aqui de uma fração, tá? Isso para, né, não tá ok. Então como é que a gente vai fazer isso? Bom, aqui vai ser a mesma ideia daqui em cima, tá? Eu não quero ter raiz no denominador, tá? Pela regrinha 3. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui raiz quarta, né? Então eu vou multiplicar por um certo fator de forma que aqui no denominador apareça tudo potência de ordem 4. Então se aqui eu tenho 5, eu vou multiplicar esse 5 por 5 ao cubo. E se eu tenho y ao cubo, eu vou multiplicar por mais um y. Né? Que quando eu faço essa multiplicação, vai ficar isso daqui, né? 5 na 4, y na 4. E aí, claro, eu não posso só multiplicar no denominador, tenho que multiplicar no numerador também, para não alterar essa expressão, né? E aí, bom, vai ficar isso daqui, né? 5 ao cubo vezes 3 vai dar 375, x, y, tá? E aí agora aqui, né, eu tenho raiz de uma fração, isso é raiz, né, do numerador sobre raiz do denominador, só que raiz do denominador, tá? Raiz, né, com índice 4 de uma potência, né, de ordem 4, vai se cancelar, vai ficar simplesmente 5y, tá? Então aqui eu consegui então racionalizar essa fração, tá? Claro, tem várias formas, né? Tem mais de uma forma de fazer isso, tá? Mais de uma manipulação para fazer essa simplificação, tá? Mas essa daqui é uma ideia também.